Oi, pessoal, tudo bem? Você está assistindo o podcast 1818. Eu sou a Ana Clara Lambert e hoje nós vamos conversar com mais uma história, nós vamos conhecer mais uma pessoa que eu tenho certeza vai trazer muita informação, vai trazer muita coisa legal para vocês. E hoje o assunto tá muito legal porque é música e quem não gosta de música? Então a gente vai poder ter um assunto muito legal, conversar aqui. E antes, como vocês devem ter visto, eu não costumo começar esse programa. Quem começa é sempre o Marcelo Lambert, que é meu pai, mas infelizmente ele não pôde estar aqui comigo hoje. Mas ele mandou um abraço para todos vocês que estão assistindo. E ele tem um pedido que ele sempre faz para vocês, que é para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem seu like e já compartilharem esse vídeo com todo mundo. Porque para a gente continuar com esse projeto é muito importante que vocês ajudem a gente com esse compartilhamento, esse like, porque a gente tá na internet e pra gente conseguir sobreviver, pra gente conseguir atingir mais pessoas, a gente conta muito com o apoio de vocês também. Um like já ajuda muito, um comentário já ajuda muito, então agradeço vocês que estão sempre aqui com a gente comentando, fazendo essas pequenas interações. E se você não faz, comece a fazer, ajuda muito, por favor. Bom, enfim, sem mais delongas, vamos então ao nosso episódio de hoje, que nós temos aqui a Kathleen. Kathleen, você pode, por favor, se apresentar para o pessoal que está assistindo? Claro. Bom, é um prazer estar aqui. Meu nome é Kathleen Koch e eu sou musicista, sou cantora, faço músicas há bastante tempo. E eu tinha antes o meu grupo, que era o Chaves da Luz, e agora eu tô com carreira solo, como Kathleen Koch. Muito bom. Bom, nós temos uma tradição, a gente gosta de começar o nosso programa falando da infância, porque a gente sabe que é um momento da nossa vida que tem muito impacto para quem nós vamos nos tornar no futuro. Uhum. Como que foi a sua infância, não só em relação à música, mas em relação à sua espiritualidade? Olha, a minha infância foi uma infância bem pacífica, graças a Deus, né? Meus pais foram maravilhosos. E assim, em termos de espiritualidade, o que eu frequentava na época que muitos de nós, acho que frequentamos, era o catolicismo, né? Então, eu comecei na igreja católica, né? Eu fiz batizado, fiz primeira comunhão. Então, eu segui uma sequência que muitos seguem, né? Que muitos seguiam, aliás, na época em que eu era criança, né? Mas, assim, em termos gerais, felizmente, a minha infância foi bem tranquila, foi uma excelente infância. Uhum. E quando que a música entrou na sua vida, então? Então, o meu pai, ele era da banda militar, né? Ele era maestro de lá, mas não foi ele que me trouxe pra música. Foi a minha mãe, que por acaso está aqui. Uhum. E ela me colocou na flauta doce, depois colocou no piano. Então, eu comecei a estudar música muito pequenininha, tinha 5 anos, né? E aí ela me dava bronca. Ela falava, porque eu não estudava, eu era preguiçosa. Aí eu gostava do balé por causa da bagunça das crianças. Tá. Aí ela falava assim, se você não estudar piano, eu te tiro do balé. E aí, assim, eu comecei, mas eu dou graças a Deus hoje. Porque, apesar de eu ter as minhas preguiças na infância, foi graças a isso que eu estudei. E seguir a música mesmo, né? Agora o balé é meu hobby e a música é minha profissão. Muito legal. E hoje você trabalha exclusivamente com a música? Isso. O que acontece? Ao longo dos anos, eu estudei vários instrumentos, né? Eu realmente me dediquei à música. Mas, assim, a minha formação acadêmica é música e pedagogia. Né? Então, eu me formei... Eu sou bacharel em piano. E no ano seguinte, eu me formei em pedagogia. Então, eu trabalho com música, mas eu também... eu tenho uma escola de música, né? No Tucuruvi. Mas eu também já lecionei, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo. Ah, que legal. Né? Já trabalhei. Me exonerei. Mas eu tenho as duas frentes. Mas, de qualquer forma, a pedagogia também serve para minha escola, né? Sim, sim. Porque, apesar de ser de música, exige também um pouco da pedagogia. Com né? certeza. E é muito legal esse processo de começar a falar da música já com a criança, né? Porque eu comecei a fazer aula de piano muito, muito novinha também. Acho que tipo uns 5 anos. Tudo bem que eu não desenvolvi tanto ali, eu parei depois de um tempo. Mas é uma percepção diferente, né? As aulas de musicalização, eu acho que elas têm uma importância absurda na formação da criança. Até questão de percepção, tudo, e até lógica, talvez. Eu acho que a música ajuda muito na formação da criança. E aí você junta isso, né? A música com a pedagogia. Deve ser uma conversa muito legal entre as duas, né? Não, sem dúvida. E assim,
a minha pequena, por exemplo, ela começou com 1 ano e meio. Nossa. Né? Na minha época, não havia esse costume, né, da musicalização infantil. Aham. A gente começava mais velho. Mas, atualmente, você tem a opção da musicalização, ela traz um benefício em vários... de várias formas, né? Porque você tem a questão cognitiva. Eu tenho, por exemplo, crianças que tinham algumas questões, autista, Down, e eles tinham uma evolução muito melhor do que sem a música. Né? Então, claro, não é só a música, né? A arte em geral, o esporte. Sim. Então, todas essas frentes, elas trazem um benefício muito grande, né? Tanto para quem tem alguma dessas questões, como quem não tem. Né? Sim. Por isso que seria tão importante pensar em programas e como inserir a música dentro das escolas também. Imagino que... Porque Sem hoje a gente dúvida. sabe que tá muito, às vezes, em lugares específicos, né? Como escolas de música. Musicalização, o pai vai ter que colocar a criança, pensar em escolas. Mas seria muito legal essa tendência de escolas começarem a investir mais no estudo da música, né? Já, assim, existe uma melhora, Tá. né? Tem muita escola agora que trabalha com música, sim, né? Mas claro que ainda tem um longo caminho aí pela frente para poder ficar bom mesmo, né? Sim. Bom, e a gente veio falar também de religião, de fé, porque a gente é um programa que traz essa ideia do ecumenismo, essa questão de discutir sobre essas conexões com o sagrado, seja ela por qual caminho que você escolha seguir. Qual que é o seu caminho? Então, como eu falei, né, na minha infância a gente tinha todo um segmento católico ali. Mas como muitos, nós viramos espiritólicos e depois espíritas. Né? Então, foram inúmeras coisas que aconteceram nas nossas vidas, né, da nossa família, que nos levaram ao espiritismo. Né? A minha mãe sempre gostou muito de leituras espíritas, né? Mesmo sem ela ainda saber exatamente o que era tudo aquilo. Né? Então, ela comprava livros dessa linha. Depois, o meu irmão, por conta de um problema que minha mãe teve, foi procurar mais a fundo a espiritualidade, né? No caso, o espiritismo. E depois a família em si. Opa! Depois, dei uma pequena esbarrada no microfone. Depois, a família em si. Né? A minha avó mesmo, ela passou por várias religiões. Seishonoe, budismo, Testemunho de Jeová, católica. A minha avó foi todas possíveis. Todas possíveis. Né? Então, aí depois a gente se oficializou espírita mesmo, né? Então, o meu pai é no racionalismo cristão, né? Que tem veio aí reencarnacionista, né? E a minha tia frequentava Umbanda, né? Então, aí nós ficamos no meio espírita mesmo. Tá. Bom, eu acho que quando a gente pensa em fé e música, elas estão muito interligadas, né? Porque quando a gente pensa em vários cultos de diferentes religiões, a música está sempre presente, né? A música está ali como uma forma de conexão, uma forma de, às vezes, expressão. Por exemplo, no católico tem os cantos, né? Com as frases, trechos de Bíblia. Na Umbanda a gente tem os toques. Então, é muito interessante ver como a música sempre esteve muito presente em relação à fé, como uma forma de mesmo transcender esse espaço físico aqui, ou transcender o poder só da palavra e criar algo que só a música consegue fazer, né? Você, como uma pessoa que entende de música, você sente essa conexão também? Ah, sim, sem dúvida. E assim, historicamente, quando a gente vai estudar a fundo, na verdade, a primeira ligação era justamente com a fé, né? Então, quando você vê a música mais dos primórdios, ela tinha uma conexão imensa com cada detalhe. Vamos supor, vou falar aqui de uma forma grosseira, mas... Então, o Deus do trovão. Então, você tinha o toque para a chuva, para o trovão. Você tem o do sol, você tem o da colheita. Então, a música ela sempre teve uma ligação, a princípio, com essas coisas, né? Então, nem que não seja diretamente com a fé, mas coisas que povos mais antigos acreditavam que tinha uma conexão. Depois, sim, foi ligando diretamente com a fé. E aí, depois que virou festa. Aí você faz música para tudo. Né? Mas, a princípio, era extremamente ligado a essas coisas, né? E hoje você ainda tem esse trabalho dentro das músicas de fé?
Sim, na verdade, assim, as músicas que eu faço, elas não têm uma ligação direta com a fé, porque aí tem um... Por exemplo, quando você pega a música gospel, ela é um louvor, Tá. né? Então, você está louvando alguém. Já no meu caso, eu gosto de fazer músicas que tenham um fundo... que explique alguma coisa, vamos dizer assim. Tá. Então, por exemplo, tem uma música chamada Chakras. Então, qual o objetivo da música Chakras? Falar dos pontos energéticos que nós temos no corpo, né? Então, eu diria que tem ligação com fé, tem muita ligação com a espiritualidade, com o espiritismo, mas ela não chega a ser um louvor, Entendi. né? Algo mais direcionado também a temas sociais, mas assim, a reflexão. Tá. A reflexão do espiritismo, né? E amor. Amor sempre. Amor é sempre importante falar. E a gente fala muito aqui no programa, parece que a gente tá vivendo uma sociedade que as pessoas têm medo de falar de amor. Ou o amor é feito, colocado às vezes como chacota, como sendo um sentimento que não deveria ser tão valorizado. Então, é sempre bom a gente falar, tem que se falar de amor, tem que se discutir sobre isso, porque discussão no sentido bom da palavra, né? Não sim. no sentido ruim. Mas levar essa palavra de amor, porque o mundo vai ser muito melhor se as pessoas conseguirem sentir mais amor pelo próximo, né? Com certeza. Pelo outro, até por si mesmo, né? Então, eu acho que a gente seria legal a gente falar um pouco do processo criativo. Porque como você falou da música Chakras, né? Que você queria explicar sobre isso, mas qual que costuma ser seu processo criativo? Você já tem uma ideia antes? A melodia vem... Como que é o processo criativo, de modo geral? Então, olha, eu gosto bastante de pegar primeiro a letra. Mas, assim, eu não sou uma boa escritora. Eu gosto de compor a música. Então, o que acontece? Na verdade, com o Chaves da Luz, porque antes do Chaves da Luz, eu tive uma outra banda chamada Keys of the Light, que aí o processo era um pouquinho diferente. Mas com o Chaves da Luz, a minha mãe sempre foi de escrever letra. Né? Minha mãe escrevia poesia e tal. E aí ficava tudo lá, nos arquivos, sem função. E aí eu comecei a dar uma xeretada. E eu vi que tinha coisas fantásticas, né? Então, eu pegava a letra e punha a música. Aí ela ficava brava, porque às vezes eu mudava alguma coisa. Não pode mudar. Eu falava, mãe, precisa. É só uma palavrinha. Só uma coisinha aqui pra encaixar. Então, assim, eu gosto de fazer dessa maneira, né? Então, eu prefiro pegar a letra e compor em cima dela. Mas, às vezes, já aconteceu da música simplesmente brotar. Eu tava no metrô, a música brotava, eu falava, meu Deus. E aí, depois eu colocava a letra, né? Mas, geralmente, para mim, a melhor forma é o processo inverso. Letra, eu coloco a música. E os principais temas que você gosta de falar? Tem algo que você tem sempre aquela vontadezinha, quero escrever mais sobre isso? Como que funciona? Olha, assim, como tem muitas letras da minha mãe que já estão prontas, né? Aí eu pego a letra e já faço dentro daquilo. Geralmente são poesias de amor, né? Mas sempre com um veio da espiritualidade, né? Então, tem alguns trechos que, de forma romântica, vão mencionar a espiritualidade. Mas, atualmente, né, porque a gente vai mudando, atualmente eu gosto de falar sobre questões sociais. Né? Sociais não, eu diria mundiais. Então, por exemplo, a última música que eu fiz, que foi Soldados de Gaia, ela vai falar da natureza. Né? Então, ela na verdade, ela foi feita junto com o Paulo Joffre, que ele criou um personagem que ele é um herói amazônico, que é o Folha, é o nome dele, né? Então, né, juntou a fome com a vontade de comer e aí saiu Soldados de Gaia, que vai falar justamente dessa situação planetária, que a gente tem que defender a natureza, né? Então, também falei já dos refugiados. Então, assim, são temas que atualmente eu tenho abordado com mais frequência. Mas eu também gosto muito de falar sobre questões de bioenergia e, como eu tinha falado antes, da espiritualidade de uma forma reflexiva. Né? Então, muito legal. Ainda mais quando você fala de questão ambiental, a gente está vivendo uma crise, assim, sem precedente. E as pessoas estão ignorando ainda. O que é revoltante de você ver quanto tem gente que insiste em falar que não é um problema.
E é impressionante como as pessoas... A gente tá vivendo na pele essa secura que a gente tá vendo das queimadas. Gente, é só você olhar pro sol, você olhar pra lua, ela tá a cor da terra. Porque tá totalmente... O ar tá horrível. As pessoas estão com dificuldade pra respirar. A gente tá vivendo secas absurdas. E ainda tem gente que insiste em negar e falar que não tá acontecendo. Não dá mais. Se a gente não tiver uma mudança efetiva, se a gente não começar a praticar de fato mudanças no nosso dia a dia, a gente não vai ter planeta para daqui 50 anos. Então, qualquer iniciativa... Então, eu acho muito legal a gente ter as pessoas falando sobre isso. Seja aqui no nosso veículo do podcast, uma música... Porque a gente precisa entender que é um assunto urgente, né? Então, é muito legal você usar a sua plataforma, você usar as músicas para expressar algo que é tão necessário, né? E eu imagino que, infelizmente, o mercado musical não seja tão aberto e não aceite tão bem esse tipo de conteúdo, esse tipo de música. Com certeza. Então, eu imagino que deve ser muito difícil. Não é realmente... Para a gente encontrar espaço, é difícil. Por duas razões. No meu caso em específico, o tipo de música que eu faço, ele não é uma música popular. Tá. Né? Então, principalmente na atualidade, ainda a gente fala na minha época, né? Mas, assim, quando eu era adolescente, era mais o rock que estava no auge, mas agora não. Então, o tipo de música e também o que se fala, de fato. Né? Os assuntos abordados, eles não são assuntos que existe um interesse grandioso. Não, ele fica mais realmente em determinado nicho. Sim. Né? E eu vi também que você falou da questão sonora, você faz uma mistura de sons, não é? Eu ouvi dizer que tem um pouco de rock ali, alguns sons um pouco mais suaves, uma orquestra ali no meio. Como que esse é o seu processo criativo? Então, como eu tenho uma formação erudita, então eu misturo bastante... Né, o que eu conheci de música erudita com o rock, que é a minha praia de gosto, assim, né? Eu sempre ouvi muito metal. E existem algumas bandas determinadas que eu gosto bastante, né? Tipo Nightwish, que mistura o canto lírico com o rock. E outras tantas que tem por aí, né? Queen, apesar de ser mais antiga, né? E rock sinfônico, que tem já essa mistura. Mas... eu não intitulo o meu de rock sinfônico porque ele não é tão pesado, ele é um pouco mais suave. Né? Então, de fato, eu misturo o rock, mas eu gosto muito de trabalhar com vozes, então, geralmente, é difícil uma música que eu não ponha umas 4, 5 vozes, que eu gosto bastante. Flauta, piano, né? Alguns sintetizadores ali com orquestra, então tem uma mistura... Mas eu acabei chamando, por exemplo, de rock new age, porque tem uma mistura de música new age que eu também gosto. Né? Eu gosto de muitas coisas diferentes, então virou uma mistura. Mas é uma mistura que funciona, e é o que importa no final. E é isso, é a metamorfose também, né? Uma coisa que você tem que fazer sempre igual também, te cansa. E a gente vê muita música hoje, nesses mais populares, que você fala, gente, já ouviu essa música antes, mas não, é porque todas são muito parecidas. Então, essa sonoridade única é bem legal e acaba sendo uma resistência quando a gente fala... Tudo acaba sendo uma resistência quando você traz assuntos que não são tão divulgados ou assuntos que não vão ser tão palatáveis quando a gente pensa no o que as pessoas querem ouvir, né? É claro, eu não vou julgar as pessoas que vão ouvir uma música que é popular, porque eu também ouço, eu gosto de música pop, mas até porque é parte do entretenimento ali, né? Você tá ouvindo a música, mas é legal você ter esses momentos que a música vai trazer reflexão pra você, né? É o processo de que a música, ela pode ser mais do que só um entretenimento, né? E eu acho isso muito interessante quando... a gente traz isso, né? Escancara um pouco essa questão dos processos criativos. Aí eu queria conversar um pouco das suas músicas, porque eu sei que você já tem alguns álbuns lançados. Você podia contar qual foi o primeiro álbum que você lançou e como foi... Eu imagino que deve ter sido um sentimento muito bom de finalmente colocar seu primeiro álbum aí pro mundo ver. Como que foi, então? Olha, eu tive 2 momentos, vamos dizer assim, né? Porque como eu organizei, vamos dizer assim, 2 bandas que eram mais ou menos a mesma, mas totalmente diferentes. Então, assim, o primeiro álbum que a gente lançou como Keys of the Light,
que era mais metal. Ali sim, era mais um rock sinfônico. Foi muito bom, porque você ter todo um trabalho, né? Você leva um período grande, meses dentro de um estúdio para você gravar. No caso ali eram, acho que 11 músicas. Então, aquele primeiro momento foi incrível, né? Quando a gente montou a capa do CD, montou o CD. Então, foi maravilhoso montar o primeiro álbum. Mas, quando eu gravei 7 anos depois, acho que foi isso. 7 anos depois, o primeiro CD do Chaves da Luz, eu diria assim que foi mais saboroso. Tá. Porque o que acontece? Você ganha uma experiência da primeira vez que você grava um CD. Da primeira vez que você entra no estúdio, que você erra, que você esquece do metrônomo, que você não estuda direito, que você... Aí o segundo você fala, bom, eu errei aqui. Então eu vou corrigir esse. Então fica muito mais interessante, né? A segunda vez que você entra no estúdio. Aham. Né? Então, quando a gente gravou o primeiro CD do Chaves da Luz, foi completamente diferente, né? E melhor ainda foi quando a gente gravou o segundo CD do Chaves da Luz. Porque no segundo, no primeiro CD nós fomos no estúdio, no segundo nós fomos no do André Buzik, que é o pessoal do Dr. Sim, que é uma banda famosa aqui do Brasil, né? Que é o Andrea e o Ivan. Então, foi outra coisa, assim, né? Então, o segundo e o terceiro CDs, e depois todas as outras músicas que eu fiz, nós gravamos com eles, né? Então, foi outro mundo, assim, foi muito legal, né? E tê-los ali, não só como produtores, mas como músicos, foi sensacional, né? Que o André tocou o baixo e o Ivan a bateria. Então, o segundo CD, que foi Coração do Universo, e o terceiro, que foi Elementos, foram, assim, sensações maravilhosas, porque a gente já tinha uma outra visão, uma outra estrutura, um outro estudo. Então, foi muito bom. Não, eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo está muito curioso para conhecer as suas músicas, que com certeza vai ter o link aqui também embaixo, aqui na descrição. Mas você podia dar uma palhinha para a gente cantando alguma dessas músicas para gente? Claro. Olha, eu vou cantar o refrão da Soldados de Gaia, que foi a última que eu fiz. Nós lançamos o ano passado. Nós lançamos não, porque eu já lancei sozinha. Então, tem... na verdade, a letra do Paulo, minha e da minha mãe, e a música é minha, né? E então, eu vou cantar daqui a pouco. Deixa só minha mãe conseguir pegar o meu pobre celular. Sabe o que é isso? É o colírio da minha mãe. Porque com toda essa poluição, minha mãe ficou com blefarite, tadinha. Nossa. Então, é só escorregar o xizinho, mãe. Isso, pronto. Soldados de Gaia. O verde é a nossa morada, nossa força por Deus consagrada. Invencíveis soldados de Gaia, na nossa luta a vitória é áurea. Esse é o refrãozinho. Não, mano, que voz muito bonita, de verdade. Obrigada. Muito bonita mesmo. E, assim, eu confesso, eu não entendo muito de música, mas dá pra perceber o lírico quando você fala de algo mais tradicional na voz também, né? Que esse, não sei o nome, mas muito bonito mesmo. Muito bonito mesmo. Bom, enfim, você falou sobre... Essa é a que faz parte do Falar do Tempo? Que eu tava lendo os dos álbuns e tem uma que se chama Falar do Tempo. Falar ao Vento. Falar ao Vento. Isso. Não, essa foi uma outra música que eu fiz, porque assim, eu tive algumas encomendas ao longo da minha trajetória, assim, né? Trabalhando com música. Então, Falar ao Vento, na verdade, eu fiz há um bom tempo atrás com um senhor que era pai de aluno da minha escola. Que legal. Que era o seu Enio. Então, a Falar ao Vento, eu fiz a pedido dele. Tá. Né? Essa e uma outra que, na verdade, eu nem acabei não lançando, porque era mais para um trabalho dele, né? E aí eu não lancei, mas era uma música que falava sobre a cor. Tá. Né? Falava sobre racismo. Era uma música muito interessante. A letra dele era muito bacana. E tem uma outra que é dele, que também vai falar do ser espiritual.
né, do ser como ele vem homem, vem mulher, o ser infinito, vamos dizer assim. Mas essas duas eu acabei não lançando. A única que eu lancei com letra dele foi Falar ao Vento. Falar ao Vento. É. Agora essa daqui não, essa eu fiz pro personagem Folha. O Folha. Isso. Tá, muito legal mesmo. E assim, uma das coisas que eu tô achando mais interessante nessa história é o fato de ter a participação dos escritos da sua mãe, dos textos que foi ela que fez. E eu acho isso muito legal, porque também é uma forma sua de demonstrar o seu amor por ela, né? De eternizar as palavras dela com uma música, né? Ela tá aqui assistindo a nossa gravação, mas eu imagino que deve ser muito dessa relação que vocês têm, né? Sim, com certeza. Como que é essa relação, assim? Porque eu imagino, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de escrever, mas eu não gosto que as pessoas leiam, às vezes eu tenho vergonha. Ela passou por esse processo, assim, de tipo, as pessoas vão ter contato com aquilo que eu escrevo, ou ela ficou, desde o começo já aceitou, falou assim, não, bora. Claro, você falou no começo que ela se incomodava, às vezes, quando mudava uma palavrinha ou outra. Mas como que é, então, essa relação? Então, não, minha mãe nunca teve problemas com isso, não. Quando eu falei, ela gostou da ideia. Ela fica brava até hoje quando eu mudo alguma coisa. Tem uma música que assim, ela chama Gota de Orvalho. Tá. E aí, o que eu fiz? Como a letra dela era curtinha, eu peguei duas. Mas eu escuto até hoje. Você juntou as duas letras. Mas o mais interessante é que é uma letra bem tranquila, bem romântica, e o pessoal gosta, né? Então, é uma música que no YouTube ela tem várias visualizações. Eu falei, mãe, mas o pessoal gostou assim, deixa assim. Tipo, agora não tem como mudar. Não. Né? Mas ela fica brava, mas ela aceita. Não, muito legal. E você acha que você e sua filha vão caminhar por esse caminho? Porque parece que é algo que a arte já tá na sua família. Eu sinto quando você fala que toda essa conexão, não só com a música, mas com a arte em si, tá nesse caminho dentro da sua família. Olha, arte sim. Mas a minha pequena, ela gosta de desenho. Tá. Então, assim, a minha mãe também desenha muito bem. Legal. E o pai da minha pequena, ele é guitarrista, mas ele é arquiteto. Então, ele também desenha bem. Então, eu acho que ela faz música, mas eu acho que ela vai pro desenho. Pro desenho. Mas eu acho que, de fato, vai ficar no meio artístico, sim. Mas eu acho que para esse lado. Né? O meu sobrinho, que cantou comigo durante muitos anos. Aliás, imagina, ele tá com 30 e vai fazer 35. Desde os 12 ele canta comigo. É muito tempo. Então, e ele também desenha bem. Então, eu acho que... É uma família que já tá nesse meio da arte. Então, eu tenho a impressão... A gente nunca sabe, né? Porque muda muito. Não, sim. Não tem como colocar o martelo ali do que vai ser, mas... Mas eu acho que é pra esse ladinho aí que ela vai. Não, mas é muito, muito importante a gente falar da arte, porque eu acho que uma das coisas que a arte tem o maior poder de fazer é humanizar as pessoas. E ela traz as pessoas para um momento de conexão e até de percepção do outro. Porque eu acho que uma vida sem arte, uma vida sem a sutileza da arte é uma vida muito triste, uma vida muito dura. Quando você tiver que analisar todos os fatos da vida só pensando no factual, a vida vai ser muito difícil. Então, a arte, ela tem esse poder de trazer a beleza. Ela traz... Na real, ela evidencia a beleza da vida. Então, eu acho que qualquer forma de arte, assim, tem que ser muito valorizada. Tem que ser muito explorada. E por mais que, às vezes, você pode falar assim... mas eu não tenho dom para isso. Mas é a conexão. Você não precisa saber fazer. Mas você apreciar o que o outro consegue. E quem nunca foi no museu e ficou olhando um quadro por horas e falou assim... Meu Deus... Isso tá mudando a minha vida e a pessoa nem sabe o impacto que ela tá tendo na minha vida quando ela fez aquilo, né? Por isso até que a gente tem um quadro, que é o Histórias que Impactam, que é essa ideia de mostrar o quanto uma produção cultural ela pode impactar tantas pessoas, né? Ela pode trazer uma percepção da vida que você não tinha antes, Sim. né? É igual a literatura, você consegue viver 1000 vidas diferentes porque você tem acesso através da perspectiva de vida de outra pessoa. Seja uma história real ou não. Então, é muito interessante a gente falar sobre isso. E aí, eu queria entrar. Você acha que no Brasil é muito difícil a valorização de projetos culturais que tenham alguma... Como, por exemplo, a gente estava falando, que você fala muito dessas conexões, reflexões. E você acha que falta espaço?
Olha, falta. Com certeza, né? Mas, assim, eu tenho uma visão muito otimista. Eu acho que já melhorou muito do que foi um dia. Tá. Porque, assim, eu tenho muitos colegas mesmo do trabalho musical, não necessariamente do meu, mas pessoas que já deram aula na minha escola ou que eu conheço do meio musical. O que acontece? Ah, Brasil não tem campo, vou para fora. Então, isso, assim, era uma coisa muito comum. Agora, nem tanto, né? Então, assim, não é que esteja maravilhoso, mas já Mas tá melhorou, melhor. né? Então, eu acho que a gente sempre... Se a gente observar tempos passados, sempre está um pouquinho melhor do que já foi um dia. Eu vejo, né, por essa lente. Eu acho que tá melhor, né? Mas que dá para melhorar, dá. As bandas, principalmente as bandas autorais, elas têm bastante dificuldade, né? Mas também não é só aqui. Né? Tem países, obviamente, que dão um valor grande. Tem. Mas tem outros que estão no mesmo pé que o Brasil. Sim. Né? Então, eu acho que é uma questão de tempo para que isso melhore. Né? Não sei quanto, mas... Uma hora. né? Uma hora vai. Eu acho que, assim, as redes sociais ajudaram muito também nessa questão. Porque, inclusive, a gente viu durante a pandemia um número muito grande de artistas independentes, não só aqui no Brasil, mas em outros países do mundo, que conseguiram ter aquele momento de viralizei, que é o momento que ele precisava para conseguir deslanchar uma carreira, conseguir, às vezes, até contratos com grandes gravadoras, ou simplesmente ficar conhecido. Então, eu acho que é o que a gente fala, rede social pode ser ruim, rede social pode ter coisas negativas, mas ela tem um poder muito grande de conectar pessoas. Ela tem um poder muito grande de dar a voz para pessoas que antes não teriam a voz. Então, eu acho que as redes sociais acabam ajudando muito nesse processo. E aí eu perguntava, você tem trabalho em rede social? Tenho e, assim, realmente, como eu passei por uma fase, musicalmente falando, que era uma fase que, quando não tinha internet ainda, que você tinha que caçar uma gravadora, você tinha que caçar uma produtora, você tinha que tentar um jeito de entrar naquela panela. E realmente, apesar da internet ter todos os defeitos que ela tem, a gente sabe, ela tem muitas qualidades. E uma delas é justamente essa que você falou. Porque agora você se põe lá, beleza, esse aqui eu não vai te ver, mas esse vai. Sim. Né? Então, você tem um meio de comunicação extremamente amplo. Né? Então, você coloca rock, você coloca sertanejo, você coloca clássico, né? Você abriu um leque muito grande. Então, eu tenho, né? Tenho Instagram, tenho YouTube, tenho Facebook, né? Então, as redes sociais são essenciais. E como que as pessoas te acham? Agora eu tenho o site que é com o meu nome mesmo, que é KathleenKoch.com. E lá tem o linkzinho, né? É só colocar Kathleen Koch, mas em alguns lugares ainda está como Chaves da Luz. Né? Então, tem no YouTube como Chaves da Luz, no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no Facebook, no Instagram. Então, colocando Chaves da Luz, no Google mesmo, já aparece todas as redes. Boa. Não, legal. Uma coisa que eu ia perguntar... porque eu imagino que você já deve ter feito vários shows aí durante a sua carreira. E eu queria perguntar qual que é o público. Porque a gente fala muito dessa segmentação de alguns gêneros musicais, tem públicos muito bem definidos. Qual seria o público que você diria que mais está presente nos shows ou que mais ouve esse tipo de música? Olha, é que assim, faz um tempo que eu não faço mais show, só fico na internet, porque durante 20 anos eu fiz bastante show. Então, eu posso dizer que eu tenho 2 públicos diferentes. Porque no início da carreira, eu comecei a tocar música de desenho animado japonês, os animes. Sou fã até hoje, assisto com a minha filha agora, feliz da vida. Então, eu ainda tenho um público dessa época que é do Kiss of the Light. Então, a gente tocava muito em evento de anime. Anime Friends da vida era sempre assim. Na época tinha anime com Expo Anime, a gente tocava em Americana. Eram muitas anime alguma coisa ou alguma coisa anime. Né? Então, tem ainda desse público. E a gente tocou muito como Chaves da Luz em Centro Espírita.
Tá. né? Então, também tem um público que vem dali. E a galera que curte mais um rock mais diferentão, assim, também. Mas aí já é um público da internet, Tá. né? Que veio Então, pelas redes. pelas redes. Então, assim, claro que a maioria do pessoal que ia nas apresentações, né? Mas são essas duas vertentes. Tem desses dois públicos e o pessoal da internet. Tá, boa. Agora eu quero fazer uma pergunta depois para entender a sua opinião sobre algo que está sendo uma tendência muito grande quando a gente fala de música e de internet. Eu vou dar o exemplo da Yellowcrate, não sei se você já ouviu falar. É uma artista que surgiu, ninguém sabe exatamente de onde é essa pessoa, ninguém sabe o nome verdadeiro dessa pessoa, e ela criou várias músicas em que ela criou um universo por trás, tem histórias por trás, personagens, ela criou desenhos, tudo. E é quase, parece um RPG. Quem conhece esse universo mais de RPG, ela fez toda uma história por trás desses personagens. E uma das músicas fala muito sobre como uma obra, ela perde o controle do artista. E como o artista, em algum momento, ele vai perder o controle da arte dele, porque as pessoas vão começar a usar aquilo da forma como elas quiserem, elas vão começar a usar aquilo, às vezes, sem a intenção original que o artista tinha. E a gente vê isso não só nesse exemplo, mas em vários outros exemplos. Aqui, esse eu acho que é o que mais está tendo burburinho no momento na internet. E eu queria perguntar, você acha que o artista, ele tem que ter o controle da arte dele, ou ele depois, a partir do momento que ele coloca aquela arte no mundo, ela pode alcançar qualquer coisa, ela pode alcançar qualquer patamar e não é mais responsabilidade dele? Olha, eu acho que depende do que o artista quer. Tá. Porque você tem artistas que eles realmente, eles não querem que a obra deles tenha, por exemplo, alguma modificação, né? Então, ele solta na internet, mas você tem formas de bloquear, né? Ah, eu não quero que faça isso, não quero que faça aquilo, então você tem formas de cortar. E tem artista que não, né? Que ele realmente solta para que, né? Se você pensar na questão de divulgação, se você soltar e deixar que as pessoas usem a sua música da forma que elas bem entenderem, desde melhor. que não seja algo ruim, né? Você vai ter uma divulgação monstro, né? Então, eu acho que realmente vai depender de cada um, né? Se você deixar, ela vai alcançar uma amplitude muito maior, né? Mas depende. Não, né? eu concordo muito com essa visão, até porque, por exemplo, a visão original do artista nunca vai conseguir ser 100% passada pela obra dele. Sim. Porque ninguém consegue, quando você escreve um texto, você não vai conseguir passar 100% do que você está pensando. Vai ser o mais próximo da sua ideia original. Mas você cobrar de que uma obra permaneça intacta, até porque é você desconsiderar que o outro vai ter uma percepção sobre aquilo. Então, eu gosto muito da Yellowcrate, mas, tipo, não tem como ela cobrar que a história dela não seja mudada, né? Porque as pessoas vão adaptar, as pessoas vão criar algo em cima. Claro, tentar não deturpar a obra original é muito importante, porque a gente está falando de algo que o artista colocou a vida dele ali, né? Colocou muita dedicação. Mas você não consegue, garantir que as outras pessoas não vão ter interpretações diferentes em relação àquilo que elas escreveram, né? E na verdade, eu acho assim, a partir do momento que uma pessoa usa a sua música de uma forma diferente, mas que seja bacana, isso significa que aquela pessoa gostava da sua música. Ela pegou a sua música e fez do jeitinho dela, mas não deixou de ser a sua música. Sim. Né? Então, na verdade, eu acho isso bacana. Como eu falei, desde que você não use a música para fazer alguma coisa pejorativa ou, sei lá, alguma coisa ruim, não vejo mal. Né? É ótimo. Puxa, que legal. A pessoa fez a versão dela, bacana. Né? Então, isso é uma opinião minha. Né? E mostra o poder do impacto, né? Como as pessoas... Nós temos o poder de impactar o outro. Até porque, se a gente for pensar, gente, muitas das coisas que a gente lê aí, a gente assiste vários filmes, é tudo inspirado em Shakespeare, por exemplo. Aí Shakespeare é baseado em quê? Em mitologia. Ou seja, no final, é tudo... os impactos que uma obra gera na outra, que um formato de arte vai gerar em outro formato de arte. Então, não dá pra gente falar de arte sem falar de impacto. E o quanto a arte impacta as pessoas. E aí, a gente já tá entrando já no final do nosso programa, porque passou muito rápido. A gente tá conversando aqui, quase nem deu pra perceber o quanto tempo tá passando.
Mas você percebe que a música, ela tem um poder de impacto muito grande nas pessoas? Porque eu acho que, eu não sei direito quem falou essa frase, mas fala que a música é uma das formas de arte que mais vai impactar as pessoas, porque ela não vai passar pela racionalização, que seria tipo um texto, ou que seria um filme. E a música teria um poder de impacto ainda maior. Você percebe que a música, de fato, ela tem essa função e que, por isso, a gente tem que pensar e tem que valorizar mais músicas que não são aquelas músicas que você vê. A pessoa só fez para conseguir mais um hit de sucesso. Né? Não, sem dúvida. Na verdade, é uma coisa que, às vezes, quando eu vou fazer alguma entrevista, alguma coisa, eu costumo falar. A música, ela tem um poder único, porque ela é etérea, né? Então, assim, você tá na sua casa, quieto, o vizinho tá escutando uma música, ela tá entrando na sua cabeça. Então, a música, ela tem um poder, não desmerecendo jamais as outras artes que eu amo de paixão, mas, assim, ela tem um poder único. Porque você não precisa ver, você não precisa ler, você não precisa encostar, ela entra. Então, da mesma forma que ela tem um poder incrivelmente positivo, ela pode ter um incrivelmente negativo. Então, se você está ouvindo uma música que só está falando de agressão, que só está falando mal, só está falando coisa ruim, aquilo está entrando na sua cabeça. Se você não tiver num dia bom, de repente você faz alguma coisa que você poderia não fazer. Né? E a mesma coisa as músicas que têm uma mensagem positiva. Elas vão entrar, né? E vão colocar aquilo na sua cabeça. Então, você não precisa de nada. Ela simplesmente entra na cabeça. Né? Então, realmente, ela tem esse poder de entrar e, devagarzinho, ela vai te contaminando positivo ou negativamente. Então, por isso que eu acho que, realmente, a gente tem que pensar muito. Eu, particularmente, me preocupo com o que eu vou falar. Né? Porque se você fala uma coisa negativa, se você põe uma mensagem pesada numa música, ela vai entrar em alguma cabecinha que não tá boa e pode prejudicar, né? Então, ela precisa ter uma mensagem legal para fazer bem. Pelo menos é o que eu me proponho. Eu espero cumprir isso. Sim, e não é à toa que a gente vê tantas comprovações e tantos casos falando da musicoterapia, né? Como uma alternativa que tem resultados, assim, que você fala, gente, não é possível. E é o poder que a música tem, né? De cura também, né? Tem, sem dúvida. Muito, muito legal. Eu queria só fazer uma pergunta voltando, só como a gente gosta muito de falar disso, você falou que se apresentava muito em centros espíritas. Como que funcionavam essas apresentações? Então, a primeira vez que a gente ainda foi como Kiss of the Light, que eu fui com banda, foi até engraçado, porque a gente entrou num centro espírita com uma banda de rock. Então, foi uma situação um pouquinho... Assim, foi legal, mas a gente tinha que segurar o som, porque eu falava Carlão, que era o baterista na época, eu falava, Carlão, toca baixo. E o Carlão adorava descer a mão, eu falava, segura, Carlão. Né? Então, assim, o primeiro momento foi mais complicado. Depois a gente tocou em eventos espíritas, aí já era tranquilo. Mas, por uma série de questões, por conta de crença mesmo, alguns não eram espíritas, então não queriam seguir, outros não queriam cantar em português, porque nessa época eu já cantava em português. Aí a banda se desvencilhou, né? Cada um foi pro seu ladinho e ficou só eu e meu sobrinho. Então, o que a gente fazia? Playback, né? E a gente cantava ao vivo só. Então, como se reduziu, aí foi fácil, né? Porque a gente levava pouquíssimo equipamento, éramos só nós dois. Então, inclusive, a gente, né, fez apresentação na Bahia, em Minas, no Rio, porque aí estava fácil. Né? Então, nos centros era assim, podia ser um centro bem pequenininho, um centro grandão que a gente conseguia, dava para fazer. Muito legal, porque eles têm muito, em centros espíritas, a questão das palestras, das músicas, isso é muito legal, né? Teve palestra até que fui eu e meu irmão. Né? Porque meu irmão, ele sempre trabalhou com a parte espiritual, né? Então, ele dava palestra e eu fazia a parte musical. Que legal! Já juntava as duas coisas. Muito legal, muito legal. Bom, eu sei que você falou que você participava das Anime Friends da vida, esses eventos de anime. E eu sei que, por exemplo, a Lute Benedetta, que é uma das pessoas que patrocina aqui nosso canal, é uma loja de velas e aromas, muito legal, inclusive, entrem. Vai ter algo pra perfumar a sua casa, o seu dia. E eu sei que ela é muito fã de alguns animes, tipo Naruto e tal. Eu ia perguntar, qual que é o seu favorito? Eu fiquei curiosa. Então, o meu favorito é Inuyasha.
Tá. Mas ele é antigo. Aham. Né? O Inuyasha, Dragon Ball Z, eu tinha tudo do Dragon Ball Z. E agora, Demon Slayer. Porque ela gosta e eu assisto junto. Spy Family também. Mas Sakura Card Captors... Eu me vestia de Sakura Card Captors. Então eu tenho foto de Sakura. Que a gente ia nos eventos e eu me vestia, né? Aham. É porque esses eventos, eu cheguei aí na Anime Friends, eu gostava bastante de Anime Friends, por isso que eu mencionei. Mas é muito legal porque ele dá muito espaço pra música, né? São eventos que tem sempre apresentação de música, apresentação, às vezes, de banda cover, banda... Tudo que você possa imaginar. Então é muito legal porque é um nicho que dá muita visibilidade, né, pra artista nacional, né? A primeira banda que tocava só anime no Brasil foi a minha. Que Foi o Kiss of the legal. Light. Porque a gente começou ainda... os eventos de anime ainda eram meio pequenos. Não eram grandões, que nem agora, né? Anime Friends nem existia. Nossa. Então, aí... Porque, assim, tinham as bandas que tocavam J-pop, Tá. né? J-rock e animes. Uma ou outra música de anime, mas a maioria era J-pop. Exclusivo foi vocês. Aí a gente só tocava anime. Que legal. Então, aí foi bem legal, porque na época a gente saiu em revista. Que legal. Foi, assim, bem bacana mesmo, né? Aí depois foram aparecendo muitas. Aí Começou invadiu geral. Sim, sim. Mas foi assim. Não, muito interessante, muito legal mesmo. Bom, você tem algo que você está preparando para ser lançado aí no futuro? Tenho. Na verdade, eu tenho agora os acústicos das músicas que eu tenho versão banda, né? Eu tô preparando, eu espero que até janeiro eu já consiga organizar para, assim, antes eu fazia os CDs, né? Mas desde da pandemia eu passei a lançar só singles, né? Então, não sei ainda se a gente vai lançar... Eu ainda falo a gente porque ainda o Chaves da Luz foi até 2 anos atrás ainda. Então, não sei se eu vou lançar a versão single ou se eu vou lançar um álbum mesmo, né? Mas vai ser um acústico, piano e voz das músicas que eu já tenho versão banda. Legal, então o pessoal já pode ficar aí de olho, esperando spoilers, que coisas novas estão chegando por aí. Sim, estão sim. Muito bom, muito bom. Bom, nós temos uma pergunta que ela é bem, assim... Todos os convidados que vêm aqui precisam responder essa pergunta. Meu Deus. São as perguntas padrões do podcast 1818. E ela é: o que significa Deus e tempo na sua visão? Um mistério. Um mistério e, ao mesmo tempo, algo supremo e grandioso, assim, que é a base de tudo, né? Mas... para mim, não tem uma resposta mais adequada a não ser um mistério, porque a gente não sabe quem ele é, apesar da gente senti-lo em todos os momentos da vida. Muito legal. E eu preciso falar agora para vocês diretamente sobre os nossos patrocinadores. Eu já falei da Lute Benedetta, mas eu vou reforçar. Ela é uma loja que cria aromas para você trazer essa questão tanto da aromaterapia, mas criar momentos em que você se sente presente naquele momento. Então, vai ter vários aromas, como, por exemplo, a coleção dos 4 elementos, em que ela traz uma vela para cada elemento da natureza. Nós temos, então, muita coisa legal. Entra no site, você vai conhecer mais um pouco sobre a Lute. A gente tem também a Bacarin English School, que é uma escola de inglês com aulas 100% personalizadas. Não vai ser aquela escola de inglês que vai ter um método que você vai ter que ficar se adaptando, aqueles livros muito chatos. Vão ser aulas 100% pensadas para as suas necessidades. Então, se você quer aprender sobre vocabulário, sobre aviação, você vai aprender sobre isso porque são aulas 100% individualizadas. E temos também a Noesis, que é um grupo de psicólogos preparados para atender brasileiros que estão morando ou estudando no exterior. A gente pode achar que não, mas eles precisam muito desse aporte. Porque quando você vai para um país completamente diferente, às vezes você não tem uma rede de apoio, você não tem os seus familiares ali do lado para poder conversar. Então, ter um psicólogo que está preparado e que entende a situação que você está vivendo, e ainda mais algo que a gente nem pensa, mas poder falar com alguém na sua própria língua, porque às vezes você está numa situação que nem isso você conseguiria. Então, eles são psicólogos pensados, formados, com toda a especialização para atender esse tipo de pessoa. É só entrar aqui na nossa descrição, você vai ter mais informações sobre os nossos patrocinadores, e se você tiver vontade de patrocinar o nosso programa, entre em contato que a gente conversa. Bom,
Eu quero também pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, compartilharem os vídeos, porque isso ajuda muito a fazer com que o nosso projeto continue. A gente já fez aí mais um ano de programa, a gente fez um ano de programa, então é um processo aí muito trabalho, mas que vale muito a pena quando a gente vê a resposta de vocês, através dos comentários, através do engajamento, dos likes. Então, nos ajudem, por favor, para a gente poder continuar com esse projeto e trazer cada vez mais histórias para vocês, como que a gente ouviu aqui hoje. E aí, puxando essa deixa, eu vou pedir para você deixar uma mensagem final diretamente para o pessoal que está assistindo. Bom, eu quero primeiro agradecer demais a oportunidade, é muito bacana o projeto de vocês. E queria agradecer a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Foi um prazer imenso estar com vocês. Espero que vocês possam conhecer o meu trabalho e espero que vocês gostem. É isso, eu tenho certeza que o pessoal já vai sair aqui pesquisar o nome das músicas no YouTube ou vai ver aqui no CG aqui da tela, deve ter aparecido também. Então, tenho certeza que eles vão gostar, porque sempre a música é sempre um ato muito prazeroso, né? De você encontrar novas músicas, conhecer novas músicas e poder aproveitar essa arte que é tão, tão maravilhosa que a gente está falando aqui hoje. Mas, então, muito obrigada novamente pela sua presença. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de hoje. Não deixem de ver os outros conteúdos que a gente tem aqui no canal, porque é muita coisa. Sai conteúdo todos os dias. Nós temos quadros inéditos também, que é o Diálogos que Impactam, que você está assistindo aqui, Histórias que Impactam, Reflexões que Impactam e Lugares que Impactam. É muita coisa. Então, entra aqui. E hoje eu tenho um pedido especial. Entra no nosso TikTok, que é podcast.1818. Lá tem conteúdo todos os dias também e conteúdos inéditos. Então, às vezes vai ter coisas que você vai ver por lá que não vieram pro YouTube. Então, vale muito a pena você acompanhar a gente também no TikTok do Podcast 1818. E, pessoal, eu quero deixar vocês um grande abraço e eu vejo vocês no próximo episódio.